Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Deus seja louvado, engrandecido seja Deus. Já estamos aqui posicionados para a nossa oração. E hoje, dia 6, quero agradecer a todos vocês que estão perseverando, né? Mantendo-se perseverante. Hoje é o 6º dia de campanha na consagração do Sai da Água. E eu quero dizer para você que Deus está no controle da situação. Amém? Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta em Números capítulo 20, versículo 2 até o 8. Daqui nós iremos tirar grandes lições para a nossa vida. E eu gostaria de lhes dizer algo importante. A situação parece contrária, mas não pegou Deus de surpresa. Pode ter pegado a mim e a você, mas a Deus não. Deus não é surpreendido por situação nenhuma. Entenda isso. Então, Deus ele tem o controle da situação nas suas mãos, nas palmas das suas mãos. E o tempo dele não é o nosso tempo. Então, ele vai agir, ele vai fazer, ele vai honrar e ele vai trazer dos céus as bênçãos para a sua vida, necessariamente. Tudo aquilo. Deus não precisa de situação favorável para abençoar. Então, é nessas entrelinhas que você vai entender isso. Porque, às vezes, nós estamos vivenciando um problema tão grande que nós fazemos a pequenez de Deus. E é nessa hora que Deus prova a nossa fé. Sabia? É nessa hora que Deus prova a nossa fé. Que tamanho é a sua fé? A fé, ela é considerada do tamanho de um grão de mostarda, mas se você utilizá-la, ela vai ser uma grande ferramenta na sua vida. Na sua vida. Então, a fé, ela tem que estar regada dentro de você e você não pode, em hipótese nenhuma, abandonar a sua fé, abandonar os seus princípios. Então, Deus te proteja, Deus te guarde. Quero que todos vocês que estejam aqui, lembre-se dessa palavra, desta promessa. Deus não abandonou você no deserto. Deus não abandonou você. Às vezes, Deus não vai livrar você da cova, mas Ele vai entrar com você na cova. Uma coisa é jogar alguém na cova sem Deus. Agora, outra coisa é jogar alguém na cova com o nosso Deus, guardando e protegendo. Então, não tenha medo das situações contrárias que a vida pode lhe proporcionar, porque Deus é quem está no controle da situação. Então, vamos ler a palavra. Deixe também a Bíblia aberta no Salmo 91, que é o Salmo base, e nós vamos também orar por filhos e filhas, quebrando maldição, e segunda-feira, quebrando maldição, quebrando laço, quebrando embaraço, trazendo dos céus as bênçãos para a sua vida, que o nosso Deus é o Deus que opera e que faz milagre na nossa vida. Amém? Deus seja louvado. Então diz assim: não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos parecido quanto expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morremos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir ao Egito para trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem figo, nem de vindes, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação, se lançaram sobre seu rosto e a glória do Senhor lhes apareceu. Louvado seja Deus. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, junta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falei a rocha para a sua água. Assim lhes tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e os seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora
rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém? Louvado seja Deus. Irmão, que palavra forte. Até porque, eu vou dizer algo importante. A murmuração é um atraso na vida da pessoa. Veja aqui, o povo não vai mais entrar na terra, certo? Que prometeu a Moisés. Eles estavam peregrinando no deserto depois da saída do Egito e não tinha água, não tinha comida, mas mesmo assim eles foram contender com Moisés. Lembrando que, ao contender com Moisés, estavam contendendo com o próprio Deus. Então, nós temos grandes lições a tirar desse texto. A primeira delas é você não murmurar. Então, aqui relata o momento em que a falta de água no deserto, a comunidade de Israel se reuniu contra Moisés e Arão, iniciando ali uma grande rebelião, uma grande raiva entre eles. Eles estavam fazendo rebelião contra Moisés e Arão. Então, este versículo que nós lemos, os versículos, marcam o início da infidelidade de Moisés em Meribá, onde ele desobedece a Deus por ira, certo? Então, aqui nós temos alguma lição. A primeira, rebelião e escassez. A frase, não havia água para a comunidade e o povo se ajuntou contra Moisés e contra Arão, destaca a falta de fé e a murmuração do povo de Israel. Então, muitas vezes nós perecemos por murmurar, por reclamar. Então, nós estamos aqui diante de Deus para que o Senhor nos perdoe de tanta murmuração. Que Deus venha nos abençoar, que a nossa língua seja um canal de bênção sobre a nossa vida e sobre as vidas das pessoas. Segundo, a rocha de Meribá. Este evento é um momento crucial onde Moisés, ao invés de falar a rocha, como ordenado, ele fere a rocha. Ou seja, ele bate na rocha 2 vezes com o seu cajado. Resultando em quê? Na proibição da sua entrada na terra prometida. É por isso que ele não viu a terra prometida, que ele desobedeceu. Então aqui ele bateu na rocha, ao invés de falar com a rocha, ele feriu a rocha e a rocha fez o quê? Jorra água. Irmãos, aonde tem Deus, tem fonte de água viva. Aquele povo deveria ter fé e não medo de morrer no deserto, porque o próprio Deus era quem estava indo conduzindo o povo. Entende? Então aqui nós vemos também o erro de Moisés. Ele agiu por impulso e raiva, em vez de confiar na instrução divina. Ele não foi pelo que Deus falou, porque Deus disse para que ele reunisse o povo e ele falava com a rocha e a rocha ia sair água. Entendeu o sentido? Mas ele fez o quê? Ele feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. Ou seja, Moisés estava com raiva. Moisés tinha raiva igual nós temos, certo? É comum a nós sentir raiva. Nós não podemos deixar que a raiva nos domine, porque tudo aquilo que nos domina é pecado. Então, veja só. Ele não ouviu as instruções divinas, demonstrando que mesmo os grandes líderes estão sujeitos à falha. Nós não podemos julgar Moisés aqui, porque ele era um ser humano falho, nós era falho. Os líderes são falhos, o pastor é falho, o padre é falho, os irmãos são falhos. Quem não é falho é Deus. Entende? Então, nós temos aqui grandes exemplos. O estudo da liderança utiliza para ensinar sobre a responsabilidade dos líderes cristãos e a importância de obedecer a Deus mesmo sob pressão. Quem é você sob pressão? Então, nós temos que fazer essa pergunta. Quem sou eu diante de uma pressão? Quem sou eu diante de um desafio? Quem sou eu diante
de alguém que está me praguejando, de alguém que está me apontando, de alguém que está me caluniando? Quem sou eu? Então, Moisés não fez essa análise. Porque nós conhecemos alguém não pelas suas ações, mas pelas suas reações, certo? Porque as ações são boas, mas as reações são feias. Então, nós precisamos de entender e analisarmos as reações das pessoas. Veja aqui, uma reação que não agradou a Deus. Entende? Deus está no controle e Ele pede que você o obedeça, mesmo sob pressão, mesmo sobre desafios, e também não negociar seus princípios. Então, nós vemos aqui também um exemplo de fé. Serve como um contraste da providência divina com a incredulidade humana. Nós devemos o quê? Ser fervorosos na nossa fé. Acreditar que nós não vamos morrer de sede, se fosse o sentido de nós estar lá no deserto. Então, aquele povo deveria ter tido fé que não iria morrer de sede, porque se a promessa era tirar do Egito para levar à terra prometida, Deus iria fazer as provisões contínuas. Entende? Então, Deus é fiel. Então, aqui é uma mensagem de ação de graça, em alguns contextos, né? A passagem é usada para lembrar a graça de Deus diante da rebeldia, porque Deus, mesmo diante das rebeldias, Ele continua sendo Deus fiel, constante, companheiro, amigo, Deus de paz, Deus de amor. Ele é o Deus de graça. Então, este versículo nos ensina, e está no contexto da jornada pelo deserto, que serve para enfatizar a necessidade, meus irmãos queridos, de obedecer diante dos perigos e como agir fora da vontade de Deus. Entende? O perigo de agir fora da vontade de Deus. Mais vale você estar no deserto com Deus do que agir por seus próprios impulsos. Então é por isso que Deus está falando com você nesta hora. Então, quem é você diante de Deus? Então, aqui nós vemos que a liderança de Moisés falha, vacilou, e no momento crucial em que ele deixou de confiar em Deus, ele começou a agir por impulso. Entende? Honrar a Deus na liderança é como todos os líderes devem fazer, em todas as esferas devem tentar fazer o que é certo, com responsabilidade e com serenidade, e não com medo, com angústia, com problema dentro do seu coração. Então você precisa entender que o que Deus quer é a obediência, porque Ele é Deus, Ele é o Deus que tirou o povo do Egito, da casa de servidão. Então aquele povo não deveria ter murmurado. E às vezes nós estamos debaixo da bênção, debaixo da graça, e mesmo assim nós murmuramos. Não é verdade? Mesmo assim, eu e você ainda murmura. Mas nós não devemos fazer isso. Murmuração é o cântico de Satanás. Então, que da partir de hoje nós não venhamos a murmurar, que nós venhamos ser obedientes à palavra de Deus. Que nós devemos, se você for para tal lugar e você orar, e Deus falar para você ir, você vá. Se você orar e Deus disser não, não vá. Eu mesmo não vou. Pode ser a coisa melhor que tem no mundo, me proporcionando, mas se eu orar e eu não sentir no coração Deus dizendo, vá, que eu estarei no controle, eu irei com você, aí eu vou. Mas se eu sentir desse tantinho de guerra dentro de mim, eu não vou. Por quê? Porque eu estarei sendo desobediente ao Senhor. Porque tudo que eu faço, meus irmãos, quem me conhece sabe, eu oro. Eu não tomo decisão nenhuma sem orar. Todas as decisões que eu já tomei sem orar, eu quebrei a cara. Isso é meados de lá em 2012, 2013, certo? Não é agora. Sempre, porque logo eu era nova na fé, né? Eu era novinha na fé. Mas nada, tudo que eu vou fazer, eu tenho que orar primeiro para Deus responder. Então, Deus é fiel para cumprir a promessa. Então, vamos ler o Salmo 91 para junto nós orarmos.
O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sobre as suas asas estará seguro, e a sua verdade em pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que asola a meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisará o leão do áspide, calcará os pés do leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhes responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhes mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Querido Pai, Pai de bondade, Pai das luzes, Pai que tem nos ajudado. Só o Senhor é o Deus de Israel, o Deus que cura, que sana e que sara, o Deus que entra com providência. É esse Deus que nós chamamos nessa hora, o Jeová Jirei, o Jeová Sabaote, o Jeová Rafá, o Emanuel, Deus conosco. Ó Senhor, Tu és fiel, ó Jesus, Tu és maravilhoso. Pai, neste momento eu oro por filhos e filhas e agradecendo pelas vidas de cada um. Agradecendo, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo nosso alimento, pelo nosso dinheiro, pela nossa família. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo e por tanto que o Senhor já fez, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor vai fazer e pelas pessoas que o Senhor levanta na minha vida como bênção, como baluarte. Obrigado, Senhor, por tudo e por tanto que o Senhor já fez. Senhor, neste momento nós oramos por quebra de maldição. Hoje é segunda-feira, vai quebrando toda maldição hereditária que acompanha o tataravô, o avô, o filho dessa pessoa, as filhas. Meu Deus, derruba por terra agora toda maldição hereditária da árvore genealógica. Quebra agora, meu Pai. Derruba por terra toda essa maldição que tem acompanhado teus filhos. Não vai amperar mais, porque eu sei, Senhor, que quando o Senhor quebra, está quebrado, está amarrado e lançado fora no nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós oramos que toda palavra de maldição proferida, até mesmo pela boca desta pessoa, de murmuração, de reclamação, se auto amaldiçoando, caia por terra, que a língua dessa pessoa hoje só venha proferir bênção, só venha proferir paz, só venha proferir a partir de hoje coisas maravilhosas demais para ela. Senhor, que neste momento o Senhor vá quebrando toda palavra frívola, toda palavra, Senhor, contrária, toda oração contrária. Vá quebrando, meu Deus, toda falsidade, todo olho gordo, toda inveja. Vai quebrando, Senhor, da vida desta pessoa toda palavra ruim a seu respeito, toda mentira, toda calúnia, tudo aquilo, Senhor, que Satanás arquitetou contra a vida dela caia por terra, porque o Senhor é o Deus que opera, é o Deus que faz milagre. Então nós oramos por quebra de maldição, nós oramos por quebra de palavra lançada, praguejamento. Às vezes a pessoa lança uma praga e essa praga fica girando e até encontrar a pessoa, cai por terra Satanás, em nome de Jesus, e lança para as profundezas do abismo, para nunca mais voltar aos olés da família. Pai, nós oramos também pelos enfermos, por aqueles que estão na UTI, na CTI, por aqueles, meu Deus, que está, meu Deus, em casa acamado, por aqueles que estão passando por um câncer, leucemia, câncer no osso, na garganta, câncer no útero, cai por terra agora. Doença maligna, nós damos uma ordem, saia deste corpo. Senhor, nós sabemos que é uma doença, mas que esse espírito de doença que tem cercado essas famílias venha cair por terra. Pai, toca no alto da cabeça dela, em nome do Senhor Jesus Cristo, até o solado dos seus pés, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, vai tocando e limpando, Senhor, desta enfermidade. Meu Pai, vai livrando, Senhor, essa pessoa de
de aneurisma, infarto, trombose, AVC, Senhor, tocando no nervo, na carne, no osso, no sangue, na tireoide, na garganta, no útero, nos ovários, na próstata, Senhor, toca nas suas vias respiratórias, nas suas artérias, meu Deus, tira esse líquido desse pulmão, meu Deus, esse coração que está crescendo, meu Pai, surpreenda esse médico, vai ter com essas pessoas que estão fazendo radioterapia, quimioterapia, vai ter com essas pessoas, Senhor, que está também fazendo hemodiálise, que tem doenças crônicas, doenças raras, doenças que o médico ainda não descobriu. Senhor, que ele seja guiado por Ti para descobrir, porque o Senhor vai além da medicina. Nesse instante, Senhor, também oro que o Senhor livre de acidente, terrenos e aéreos. Livra, Senhor, de assalto, de facada, livra teu servo, tua serva ao sair de casa, envia teu anjo, meu Deus, que nesse momento o Senhor vá livrando de toda ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tristeza, angústia, todo o sistema nervoso se controle agora, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, esse medo que ela tem de morrer, neutraliza agora, meu Pai, ela não vai morrer, o Senhor vai cumprir as promessas que o Senhor tem na vida dela, Pai querido, Pai amado, livra, Senhor, esta pessoa desses problemas, meu Pai, emocionais, neurológicos. Senhor, blinda a sua mente, capacete da salvação na cabeça dela, blinda os seus ouvidos, seus olhos para não ouvir, os seus ouvidos para não ouvir vozes e seus olhos para não ver vultos. Meu Deus, que nesse momento o Senhor visita com poder e glória esta casa, esta família. Meu Pai, vai tirando os espíritos imundos, oriundos, que estão cercando esta casa, cai por terra, bate em retirada para a profecia do abismo. Meu Deus, um campo de proteção, meu Pai. Nós pedimos nessa hora para nossas casas, para nossas famílias. Vai tocando, Senhor, na dor que essa pessoa está sentindo. Vai livrando, Senhor, porque Tu livras. Meu Pai, neste momento também nós Te pedimos que Tu abra uma porta de emprego para teus filhos e filhas aqui que precisam trabalhar, que precisam colocar o pão de cada dia na mesa. Senhor, Tu és o Deus maravilhoso, Jeová Jireh, o Deus da providência. Vai ter com essa causa na justiça, essa causa que já foi ganha, mas está demorando para ser liberada. Libera, Senhor, coloca esses papéis em cima desse sistema, o nome dessa pessoa que está lá embaixo, coloca primeiro. Eu sei, meu Deus, que Tu pode fazer isso. Então, nessa hora, nós Te pedimos por essas causas, por esse dinheiro que está retido. Meu Deus, entra nesse sistema do INSS, da Receita Federal, da Justiça Federal. Entra, meu Deus, resolve essa causa. Tu és o Deus que não perde causa. Tu és o nosso advogado fiel e Tu és aquele Deus que está sentado no trono da graça, que as mãos não estão encolhidas e nem os seus ouvidos tapados. Ao contrário, seus ouvidos estão abertos para a oração que se fizer nesse lugar e também suas mãos estão estendidas para nos abençoar. Pai, que os 7 livramentos que contém no Salmo 91 recaia sobre a nossa vida. Senhor, neste momento nós também Te pedimos, meu Pai, que o Senhor livre da falsidade, do olho gordo, da inveja, da porfídia, que o Senhor venha nos livrar de pessoas bajuladoras, pessoas falsas, pessoas que muitas das vezes dão uma de amigo, mas é o pior inimigo. Meu Deus, que leva essas pessoas para longe, abençoa elas lá longe. Nós oramos pelos nossos inimigos, para que eles sejam abençoados lá longe, que eles esqueçam que nós existimos e que se um dia, meu Pai, ele estiver precisando e vier até nós, que nós tenhamos um coração perdoador para servi-los, para atendê-los, em nome de Jesus. Pai, nós também pedimos que o Senhor quebre toda macumbaria, toda feitiçaria, todo olho gordo, toda inveja, todo encantamento, todo voodoo, que o Senhor venha quebrar nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Vai ter no cemitério, nas matas virgens, nas encruzilhadas, vai ter, meu Deus, lá nas cachoeiras, porque muitas pessoas vão fazer trabalho, jogar lá. Então, neste momento, o Senhor venha despedaçar a lança, cortar o arco, quebrar os carros no fogo e fazer a obra por completo na vida dessas pessoas. Senhor, neste momento, se tiver alguma coisa operando no mundo espiritual do maligno na nossa vida, quebra agora, quebra. Queima com teu espírito, queima, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós consagramos a nossa vida, nós consagramos, Senhor, a nossa família. Visita a nossa vida financeira, sentimental, familiar, a saúde, visita os idosos, a criancinha, visita os moradores de rua, visita os asilos, os presídios, vai visitando o Senhor e desamarrando e quebrando as forças de Satanás. Neste momento nós oramos por libertações, liberta do álcool, do vício do álcool, do vício do cigarro, do vício das drogas, Senhor, que Satanás
quebre as forças sobre a vida dessas pessoas, porque Ele quer ver as pessoas na sarjeta, mas o Senhor é o Deus que opera, é o Deus que faz milagre na nossa vida. Então, neste momento, o Senhor recebe essa oração do trono da graça. Quão pequeno nós somos, ó Deus, mas nós temos um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso que opera e faz milagre. E é esse mesmo Deus que nós clamamos nesta noite. E nós nesse momento consagramos o sal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esse sal seja consagrado, cada partícula desse sal seja consagrado, e amanhã no último dia, Senhor, vai dar a direção certa para que nós venhamos a fazer. Consagra também, Senhor, ó Deus, a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que quando essa pessoa tomar, ela se sinta viva, ela se sinta feliz, ela se sinta revigorada, as forças venham ser colocadas, e eu creio que em nome de Jesus, testemunhos nós vamos ter, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, glória a Deus, amém, queridos, que maravilha, fiquem com Deus e até amanhã.